Fala concurseiro, concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, redação para o Enem, para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. E segundo, eu quero agradecer a cada um de vocês que está me prestigiando aqui no YouTube, no Instagram. Muito obrigado a você que está inscrito, você que está comentando, assistindo as minhas aulas aqui, sabendo que está tendo aqui muita ajuda na prova discursiva. Então, antes de mais nada, eu quero pedir também a você que ainda não se inscreveu no meu canal, você inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Me siga no Instagram, que sempre eu posto dicas de língua portuguesa e também de redação lá, tá? O vídeo de hoje preparei especificamente para falar sobre a prova discursiva do concurso do Banco do Brasil, Banca Fundação Sesc Gran Rio. Então você vai ter muito conteúdo bom nessa aula hoje. Eu vou falar sobre a prova discursiva, certo? Vou apresentar a estrutura coringa, que vem sendo utilizada em outros concursos e muitos estão se dando bem. E também vou apresentar aqui um texto padrão, Fundação Sesc Gran Rio. Além disso, também eu vou apresentar alguns temas, tá, provável de a banca cobrar segundo o edital. Então, preste atenção nessa aula, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai ter conteúdo muito bom para ajudar aqui nessa prova de redação. Certo. Então, olha só, o que eu vou explicar aqui para você está nesse book específico que eu elaborei para ajudar nessa prova discursiva, tá? Preço bem acessível, certo? Caso você tenha interesse, ok? Aí está meu número de contato, você entra em contato comigo e adquire esse material, que você vai encontrar o quê? Ó, informações sobre a prova de redação. Cada banca, como eu sempre falo, tem seu estilo. E é muito importante você entender, é importante que você não pule essa etapa, entender o que vai cair na sua prova, qual é a grade de correção que a banca vai utilizar e qual é o estilo dela. Então já faço aqui para você. Isso aqui já lhe ajuda, que você vai ganhar uma quantidade expressiva de tempo e ainda vou lhe dar um suporte muito bom nessa prova discursiva. Então aqui eu coloco alguns temas recentes aplicados por essa banca aqui para você conhecer o estilo dela, inclusive que foram aplicados para o concurso do Banco do Brasil. Sugestões de tema segundo o edital de concurso para você treinar, tá? Estrutura, texto pronto, esqueleto de redação, seja da expositiva e argumentativa, principalmente você vai encontrar aqui. Introdução coringa, que está sendo usada aí por muitos que estão tirando nota alta com essa estrutura, que você, além de ganhar tempo, você tem condições de fazer para qualquer tema uma dissertação de maneira excelente, uma dissertação argumentativa. Inclusive aqui, para essa banca, que você vai já ver que ela tem uma competência do Enem, já eu explico. Então, além disso, você tem aqui redações prontas, padrão Fundação Sesc Gran Rio, para você ficar mais a par daquilo que essa banca vai querer na sua prova discursiva. Então, como eu falei aqui, apenas por esse valor aqui, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante, assim como tem ajudado muitos candidatos em outras provas discursivas aqui no Brasil. Aqui, ó, caso você tenha interesse, é só entrar aqui em contato com esse número e adquirir esse material. Então vamos lá. Não pule essa etapa, ok? É importante tudo que eu vou explicar aqui para você. Então, olha só, a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa. Então, essa aqui é a segunda etapa do seu concurso, que vai ser o quê? Constituída de uma prova de redação. E o que é que eu chamo a atenção aqui, ó, tá? Para essa palavrinha. Inclusive, essa palavrinha, né, quem estuda para o Enem, vê que ela também aparece lá. Mas o que é interessante, o que é que eu quero chamar a atenção? Porque, por exemplo, essa palavra, ela aparece lá na sua prova discursiva e, às vezes, muitos confundem a palavra prosa com a ideia de que está relacionada à conversa, né, de prosar e tudo mais. E isso aqui acaba gerando dúvida, certo, gente? Então, é muito importante que você entenda o quê? O texto que você vai escrever é um texto em prosa, ou seja, ele vai ter uma estrutura de parágrafo, certo? É bem lógico isso aqui, mas imagina, o nervosismo faz que muitas das vezes o candidato chega lá numa situação como essa e fica em dúvida. E não esqueça, ó, texto em prosa simplesmente é o texto que você vai escrever em parágrafos, ok? Que não tenha uma estrutura de verso, não tenha uma estrutura de poesia.
E assim, vamos lá. Tem certos candidatos, certas candidatas que quando escrevem o texto, eles não fazem a devida translineação, deixam espaço aqui, ó, entre as palavras. E o que acontece? Isso aí pode ser interpretado como um texto que não foi escrito em parágrafos, certo? Então a banca ela já deixa bem evidente aqui, ó, texto em prosa, ou seja, em parágrafos, certo? E o tipo textual ou o gênero textual é dissertativo argumentativo, ou seja, eu vou apresentar depois um modelo aqui padrão, né, para você ter uma noção. Então você vai ter que escrever uma dissertação. Você vai ter que ter nessa sua dissertação uma tese, ou seja, o seu posicionamento, ele vai ter que ficar bem explícito, certo? Normalmente isso a gente fala na introdução. E você vai ter que fundamentar, você vai ter que desenvolver essa tese, defendê-la com argumentos consistentes. E detalhe, você tem que desenvolver cada argumentação, que são as justificativas aos porquês, ou seja, a sua tese, você vai ter que detalhar com o uso de estratégias argumentativas, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem a estrutura clássica, que você vai ver aqui, tem nesse material, tá? Que tem que ter pelo menos 3 parágrafos, pelo menos. Eu sempre sugiro que o candidato ou a candidata escreva uma dissertação argumentativa em 4 parágrafos. Não é uma regra fixa isso aqui, tá? É um rol exemplificativo. Então, pelo menos 3, mas o ideal é que fique 4 para você ver que já vou explicar aqui questão de coesão, para deixar tudo bem claro para o corretor, os corretores do seu texto. Aí, ou seja, lá na introdução do seu texto, vai ter que aparecer a contextualização do tema, ou seja, a apresentação do tema. Vai ter que aparecer a tese, o seu posicionamento, tá? A tese explícita. E você já pode indicar as possíveis causas, ou efeitos, ou consequências, enfim. Tá? E o que é que vai acontecer? No desenvolvimento, você vai criar fazer o quê? Desdobramento de informações, fatos e opiniões, justamente para sustentar o seu posicionamento, a sua tese, certo? E aí você pode recorrer a uma série de estratégias argumentativas, como comparação entre fatos, entre épocas, dados estatísticos, né, frase de algum pensador, ou alguma referência a algum elemento da cultura, e no último parágrafo do texto você vai encerrar o seu texto. Se o tema for do tipo medidas, solicita medidas, apresente propostas, ações, aí você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção social que não vai ser necessária ser detalhada, tá? Mas precisa ter uma proposta. Caso contrário, você vai simplesmente encerrar o seu texto, a conclusão vai ser do tipo resumo, certo? Mas isso eu vou apresentar mais para frente aqui desse vídeo, a estrutura, um exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Então, anote isso aí, né? A pontuação valerá 100 pontos, isso aí já está no seu material, já fiz questão de comentar aqui, ó, certo? Outra observação em relação à prova discursiva, tá? Que é que vai ter, ó, emprego apropriado de mecanismo de coesão e coerência textual. Então, sim, esses 2 elementos são fatores de textualidade. Então, o texto, para ser texto, ele tem que ter coerência, tem que ter coesão, tá? Então, nesse caso, para você fechar nota nesse critério, você tem que escrever no seu texto tanto elementos coesivos dentro dos parágrafos, como entre os parágrafos. E aqui, ó, eu fiz até um esqueminha, tá? Mas no exemplo ilustrativo aqui eu vou falar um pouquinho melhor, mas tá aqui, ó, a princípio o seu texto vai ter o quê? O primeiro parágrafo, que é a introdução. Aí, a partir do segundo parágrafo, olha só, é muito importante que isso aqui fique bem claro para o corretor do seu texto, para quem vai ler, ó. Então, antes de começar o segundo parágrafo, por exemplo, você vai colocar um conectivo, inicialmente, em primeira análise, a princípio, mormente, e sempre colocar vírgula, e depois coloca o quê? O tópico frasal, por exemplo. Então, isso aqui já deixa bem claro para os corretores que o seu texto tem elementos coesivos entre os parágrafos, certo? Aí aqui um exemplo, vamos dizer que você vai começar o terceiro parágrafo. Em segunda análise, ou além disso,
né? Ou em segundo lugar, e na conclusão, portanto, por fim, enfim, dessarte, assim, enfim. Então, esses elementos são importantíssimos. E é na medida que você vai argumentar, defender, tá? Defender o seu ponto de vista, a sua tese, ó, vai aparecer, tá? Ou vão aparecer os operadores argumentativos, ou seja, os conectivos que eles trabalham, né, entre aspas, para garantir a sua argumentação. Então, vamos dizer que você vai fazer uma relação de causa e consequência, por exemplo. Não vai aparecer visto que, vai aparecer já que, entre outros elementos coesivos nesse contexto, que vão garantir operar para a sua argumentação, tá? Então, caso você queira uma aula específica sobre este assunto com exemplo, tá aqui, tá? Não é para esse concurso, mas aí você tem uma noção também, um outro exemplo de coerência e coesão textual no texto. É importante que você assista, tá? Vamos lá. Aqui esse critério, é justamente esse critério aqui, ó, que eu chamo, que a Fundação Sesc Gran Rio utiliza, o mesmo critério do Enem. É a mesma coisa praticamente, ó. Você vai ter que ter no texto a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos, olha só, pertinentes ao tema proposto, tá? O que é que significa isso aqui? Claro, evidente que a sua tese, seu posicionamento vai ter que aparecer, vai ter que ficar explícito, seu posicionamento. Esse posicionamento, ponto de vista acerca dos temas, de um tema proposto, vai ter que ser sustentado por argumentos consistentes, ou seja, o que é um argumento, professor Alessandro? É uma justificativa que você dá a um porquê, tá? Eu vou mostrar isso mais para frente. E além disso, não basta só você dar essa justificativa, você vai ter que detalhar esses argumentos. Professor, como é que eu detalho um argumento? Você vai ter que usar estratégias argumentativas, como uma que é mais utilizada, exemplificação. Mas não é só essa. Citação você pode utilizar, dados estatísticos você pode utilizar, ilustração, comparação, alusão histórica, alusão à Constituição Federal de 88, ou algum documento jurídico, ou algum decreto, ou alguma temática, alguma legislação, ou algum documento que tenha relação com o tema, ou seja, que seja pertinente à discussão que você está propondo, alusão, causa e consequência, entre outras. Aí o que é interessante aqui, ó, tá? Você usar essa estratégia argumentativa, por exemplo, vamos lá, dependendo do tema aqui, ó, você utilizou dados estatísticos, você colocou lá, segundo o instituto e tal, e etc, vírgula, 30% das pessoas no Brasil e tal tem problemas com o banco, vamos dizer assim. O que é que vai acontecer? Você não vai só usar esses dados, você vai ter que comentar, tá? Você vai ter que fazer a interpretação e vai ter que relacionar com a tese e com o tema que você está discutindo. Ou seja, aqui a banca ela não vai avaliar a tua erudição, não vai te dar uma nota boa aqui, por exemplo, nesse quesito, se você utiliza... eu enchi de estratégias argumentativas no meu texto. Só no parágrafo eu coloquei citação, depois dados de ilustração. Não é isso. Você colocou uma citação, você comentou essa citação, você interpretou, e você relacionou com a tese e com o tema, aí sim, tá? É isso que esse quesito avaliativo aqui, ó, diz que você tem que fazer, tá, gente? Então, mais à frente, vou mostrar nesse material. Eu coloquei exemplos de parágrafos, tá, em que texto aqui de candidato para outros concursos, mas que serve para isso, para você entender o que é isso aqui melhor, tá? Mostra o que é isso. Tá? Usar argumentação e detalhar a argumentação por meio de estratégias argumentativas. Questão ortografia, isso é muito importante, a questão de algum especialista para fazer a correção do seu texto, certo? Aqui você não precisa estudar todas as regras, é importante algumas para a prova de português, mas aqui um quesito muito importante é justamente ter alguém para fazer a correção no seu texto. Aqui, ó, tenho aulas no meu canal no YouTube, você pode procurar por elas vão lhe ajudar bastante, ó, mesmo que seja para outros concursos, mas tá aí, ó. Tem muitos desvios que você pode evitar na sua redação.
Então, cada desvio que você evitar, é lógico que você vai ganhar ponto, tá? Nesse quesito aqui no domínio da norma culta da língua portuguesa, ok? Mais um elemento aqui para chamar a atenção, olha. Olha só a importância de você estudar. A importância desse material aqui, certo? Que é mais um para dar o suporte para esse concurso aí específico, você, Banco do Brasil. Olha só a nota mínima, eu já considero uma nota muito alta, tá? Então você vai ter que tirar praticamente 70% da nota de redação, tá? Para você não ser eliminado. Então, meu querido, minha querida, tem que estudar redação, tem que treinar. Não tem para onde correr. Então, isso que eu estou lhe proporcionando aqui, tá? Só lembrando aí, pedindo novamente, você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Inscreva-se, deixe o seu like, seu comentário, a sua sugestão. Me siga lá no Instagram, tá? E só lembrando aí também, você que ainda não adquiriu esse material, adquira, tá, gente? Esse precinho aí eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante, até porque a minha intenção é aqui, ó. Eu sempre digo para você nunca tirar nota mínima em concurso, porque tem gente estudando, tem nível de redações das pessoas estão muito altos, tá? E também uma prova de concurso como essa no Brasil, que vai ser bem concorrido, você tem que estudar mesmo. Tem que estudar. Eu tiro aqui, por exemplo, uma nota 90, mas é importante que você puder tirar acima de 90, você vai passar bem mais tranquilo, ok? É possível? É sim, com certeza. Certo? Então, já expliquei, é uma dissertação argumentativa, o tema vai ser uma situação problema, e aí você vai ter que expressar a sua opinião, apresentar um ponto de vista. É isso? Desenvolver justificativa para comprovar, tá? E uma proposta de conclusão, elaborar a conclusão para fechar a discussão que compõe aí o texto argumentativo, a sua dissertação argumentativa, tá? Então, olha só. Olha como é o padrão da prova discursiva da Fundação Sesc Gran Rio. Vamos lá pegar aqui um exemplo de uma prova que foi aplicada no concurso do Banco do Brasil no ano de 2018. É muito importante você entender como é que a banca funciona, né? Porque, graças a Deus, em primeiro lugar, eu tenho acertado temas de prova de concurso. É isso, essa expertise que você tem que ter, tá? Claro que tem um conhecimento aqui em relação a como elaborador de itens, eu tenho que pensar assim, esse pensamento eu ganhei com experiência nessa área, tá? Mas é evidente que você tem que entender como é que a banca funciona, como é o padrão da prova discursiva. Então, ela trabalha com textos motivadores, certo? Então, tem aqui, por exemplo, nesse tema, ó, tá? Texto fragmento 1, fragmento 2, ok? Ela deixa evidente aqui, ó, que os textos motivadores não servem para você copiar, ok? Senão isso aí vai descontar ponto com certeza. Aqui é só para você ter uma base, né? Só para te motivar. Ou como ela própria coloca, né? A banca, a Fundação Sesc Gran Rio coloca em muitos dos enunciados da prova discursiva, eles, ó, considerando apenas como reflexão, né? Os textos motivadores. Aí tá aqui, ó. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto, eu já deixo evidente qual é o tipo textual, dissertativo argumentativo, em que você discuta o seguinte tema, tá? Aí é muito importante aqui, ó. Então, muitas vezes o candidato desavisado, que não estuda, não se prepara, ele imagina, acho que o tema era esse. Tá aqui o tema, ó. Aqui a frase da prova discursiva, o enunciado, e aqui a frase que compõe o tema, que é um elemento fundamental. Eu não comentei outros itens lá acima, né, aqui do e-book, em relação aos quesitos avaliativos, que eu quero justamente explicar bem aqui. Ó. Aqui ele já vai lhe atender, tá, gente? Então, muito importante antes de você começar a sua prova discursiva. Claro, você já vai chegar lá no dia da prova, você já vai fazer seu rascunho, como muitos candidatos vêm fazendo. Pega a estrutura pronta que o professor Alessandro criou para ajudar. Primeira coisa que faz é fazer o rascunho, já deixa lá os termos expressos e tal, etc. Por aí vai, em primeira análise, em segunda análise, ou seja, já rabisca o projeto de texto provável que vai utilizar, rascunhar. E depois, claro, você vai ter que interpretar, você vai ter que ler e interpretar, gente,
a frase que compõe o tema, ok? Então, por exemplo, num tema como esse aqui, ó, nós temos alguns recortes temáticos, né? A frase que a gente chama de temática, que é a frase que compõe o tema, simplesmente ela é um dos elementos mais importantes da prova discursiva, ok? Você tem que ler e interpretar. E o seu texto tem que abordar todos os elementos que aparecem nessa frase. Se você não fizer isso, você vai tangenciar o tema. Ok, gente? Então, muito importante isso aqui. Tá? Por isso que os temas que eu elaboro, que estão aqui no material, nesse material que eu preparei para você, são temas prováveis de cair segundo o estilo da banca e que estão no edital. O importante, que eu achei interessante aqui dessa banca, é que nos temas que ela cobrou anteriormente, você pode ver que são conteúdos do edital, mas a banca ela cobrou dissertação argumentativa. Então, normalmente, quando uma banca cobra, por exemplo, conteúdo do edital na prova discursiva, normalmente é uma dissertação expositiva. Mas aqui não. Aqui há um desafio, ou seja, além de você estudar o conteúdo do edital, sabendo que pode se transformar numa prova discursiva, você ainda vai ter que apresentar uma tese e vai ter que fundamentar essa tese. Ou seja, é um desafio muito maior do que você simplesmente fosse apenas escrever uma dissertação expositiva e demonstrar o domínio do conteúdo técnico naquilo que está no edital, certo? E é algo que eu destaco aqui para essa banca, especialmente para esse concurso, no caso do Banco do Brasil, certo? Aí vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nós temos, só retornando aqui, ó, nós temos, eu destaco aqui, ó, então o seu texto deve ter uma tese, fundamentar essa tese, encerrar o texto a partir do que? Ó, diferentes interesses de empresas e clientes. Deve discorrer sobre diferentes interesses de empresas apenas? Não. Também diferentes interesses de clientes. Aí, olha só, gente, aqui está no plural. Então, você deve escrever pelo menos 2 de cada. Se você, o interesse primordial de uma empresa é... Opa, você não abordou, você só colocou pela metade, só fez um. E são 2, ok? E cliente. E detalhe, ó, olha o outro recorte temático que tinha que ter, ó, os limites da privacidade digital. Então, numa dissertação argumentativa acerca desse tema, além de ter a tese explícita, deve aparecer no seu texto aqui, ó, diferentes interesses, tanto de empresas como de clientes, e fazer a relação desses elementos com os limites da privacidade digital. Então, veja o desafio, veja aí a importância de você estudar para a prova discursiva, treinar para esse concurso, para você garantir uma vaga, porque eu não vejo facilidade aí nesse tipo de prova. Tá? Discursiva aqui, você tem que pegar um tema como esse, por exemplo, que é técnico, né? Isso está lá no conteúdo, mas também tem que apresentar um ponto de vista, ou seja, você tem que ter o seu posicionamento aqui, ó. Se fosse só para falar do conhecimento disso aqui, desses 2 elementos, você disse, beleza, não, mas ainda tem que colocar um posicionamento crítico e argumentar e fundamentar. Então, tem que ler. Por isso que nos temas que eu elaboro, eu sempre coloco recortes temáticos, fontes que você pode usar no seu texto. Aqui a folha de rascunho, né, da banca, normalmente é essa aqui, ó, essa foi utilizada aqui a prova escrituária para agente comercial, prova A. Normalmente ela não cobra título, ok? Nesse caso uma coisa que eu chamo a atenção. Então, se for nesse estilo aqui, a folha de rascunho ou a folha definitiva, o que é que vai acontecer? Tá? Então, nesse caso aí, você vai começar o texto a partir da linha 1. E eu sempre informo, olha, imprima pelo menos uma folha dessa para você escrever, para você ter uma noção do padrão, do tamanho daquilo que você vai escrever. Porque às vezes você escreve, por exemplo, na folha de caderno, cabe muita coisa lá. E aí você vai colocar para uma folha dessa aí, por exemplo, você vai ver que é uma diferença muito grande. Então, você está treinando para essa prova, para essa banca. Então, simule o mais fiel possível a situação como você estivesse fazendo a prova nas suas redações, tá, gente? Então, olha só. O que eu chamo a atenção, se não aparecer nenhuma linha aqui em cima do título, ou uma linha aqui do texto, que seria para indicar título, ou uma frase do tipo, dê um título à sua redação, comece o texto a partir da linha 1. Tá? Não precisa colocar título, porque nesse caso, nessa situação aqui, o título se torna opcional.
ok? Não gosto de colocar título, eu deixo uma linha e coloco a partir da linha 3. Não vai ajudar em nada. Tá? Porque o que é que a banca quer? Ó, tese, fundamente. E aí a introdução você tem que fazer a contextualização do tema da tese. Não tem como fugir. Tá? Então eu sugiro que você comece a partir da linha 1. Se não tiver essas informações, essas orientações aqui, tá? Claro, o que vai garantir é a leitura justamente lá do texto da prova, dos comandos da prova discursiva, tá, gente? Aqui outro tema que foi aplicado, eu não vou detalhar, tá? Mas está aqui o mesmo modus operandi aqui, olha, o enunciado ao tema, viu? Eu quero só chamar a atenção quando o tema for em forma de pergunta retórica, gente, muito cuidado com isso. Tem lá na frase do tema uma pergunta. Significa que o seu texto vai ter que responder essa pergunta ao longo do texto, ok? Você não deve deixar de responder. Não precisa responder na introdução, mas você vai responder ao longo do seu texto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Que motivação, filantropia ou competitividade devem nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Vamos dizer que eu vou começar um texto como esse. Eu vou dizer o quê? A competitividade, no contexto odierno, deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa que preze pela sua autonomia e desenvolvimento econômico e social. Ponto e seguida, por exemplo. É a minha introdução. E eu já comecei o quê? Dando o meu ponto de vista. Qual foi? Aqui, ó. Competitividade. E o mais importante, presta atenção nisso aí. O meu ponto de vista, eu assumi o aspecto 2. Significa que eu não vou nem querer saber de filantropia, eu não quero nem saber, porque eu tenho que defender a tese, o meu posicionamento. Então, do meu ponto de vista, aí eu vou fundamentar. Porque, no meu ponto de vista, na minha opinião, a empresa deve primar pela competitividade, por exemplo, entre os funcionários, deve nortear as ações de responsabilidade social, por exemplo, na empresa. Por quê? Eu vou ter que provar, eu vou ter que argumentar, vou ter que justificar o meu posicionamento, a minha tese, certo? Caso contrário, o que acontece? Tem alguns, não gosto de colocar refutação, contra-argumentação. Deixa eu te falar uma coisa. A sua dissertação, ela vai ter um número máximo de 30 linhas. Então não tem como. Vamos lá, você fez um parágrafo para filantropia, outro para competitividade, você não está enfatizando nenhum nem outro. Então, eu sugiro você fazer o quê? Foi competitividade, então defenda a competitividade. Prove a competitividade. Não deixe nem um parágrafo para falar de filantropia. Quiser colocar uma linha e dizer, ainda assim é importante a competitividade? Beleza. Aí vamos lá, professor. No meu posicionamento, eu começaria o quê? Eu dizia aqui, a filantropia deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa. Por exemplo, da mesma maneira, você vai defender esse posicionamento, essa sua tese, ok? Ao longo do texto, e aí você não quer nem saber do que é competitividade. Você só não pode ficar sem responder, certo, gente? Então, no texto, por exemplo, de 45 linhas, se fosse um artigo de opinião, aí sim, ó, você explicaria o que é filantropia, explicaria o que é competitividade, e aí você, ao longo do texto, você vai o quê? Fundamentando ou a filantropia ou a competitividade. Agora, no texto de 30 linhas, não dá para fazer isso, ok? Estou vendo como é importante estudar a prova discursiva, entender certos temas que podem aparecer na sua prova discursiva. Tudo isso, como eu falei, está aí nesse material. Olha outro tema, certo? Inclusive, tem aqui nessa redação um texto pronto para esse tema aí, para você ver mais ou menos o que é que deve fazer. Aqui nós temos um tema mais recente, aplicado no ano de 2021. Então, olha aí, ó, vejo que os temas que a banca aplica para o concurso do Banco do Brasil, ó, tem relação com o seu ambiente de trabalho futuro, mas lembra do que eu falei, você vai ter que ter uma tese explícita, um posicionamento e fundamentar acerca, olha aí, ó, texto dissertativo argumentativo.
A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então, você vai ter... Qual é a tua opinião sobre isso? Satisfação, ela influencia em que sentido? Positivo? Negativo? E tal. Então, você vai ter que ter um posicionamento e argumentar. Ok? Fundamentar. Então, noção, por exemplo, noção de administração aqui, ó, de gerenciamento de pessoas, de empresa, por exemplo, poderia usar muito bem como repertório nesse tipo de proposta. Aí vamos lá agora para os temas, tá? Todos os temas, gente, eu vou só falar aqui, apresentar algumas informações. Todos os temas que eu preparei, eles têm fonte, tá? Inclusive, olha só, eu uso quem? O próprio Banco do Brasil. Por quê, professor? Porque isso aqui, gente, é um tipo de estratégia argumentativa. É um exemplo de caso concreto. Dependendo do tema, isso aqui pode virar uma ilustração. Aqui você não está copiando o tema lá do DH-Prova. Aqui você está fazendo cópia. Professor, nesse caso aí, se eu for escrever uma dissertação, o professor corrigir para mim, eu posso colocar esses dados aqui lá como exemplo? Claro que pode, porque aqui eu estou lhe orientando, né? Então, eu estou te preparando para os possíveis temas que a banca pode cobrar, e aqui eu estou lhe ajudando a fixar informações que você pode usar na sua prova. Então, por isso que quando, graças a Deus, a gente acerta tema da prova discursiva, além de você já ter treinado o tema, você já vai com uma tranquilidade, você já vai ganhar tempo, já tem a sua estrutura, e aí você, eu vou usar aquele exemplo, né, que eu treinei lá, o professor falou sobre a questão de ações afirmativas. Então tá aqui, ó, tema 1, a discriminação e ações afirmativas na relação de emprego. Aí aqui, ó, o Banco do Brasil, ele trabalha com isso? Com certeza que atua, né? Então imagina que o tema tem que ser algo relacionado, por exemplo, pelo que a gente conhece já, o estilo da banca, conteúdos do seu futuro cargo. Então isso aqui, ó, quando a gente fala de empresa, independente de qual seja, isso é algo para você ficar atento, tá? E ações afirmativas, o que é isso? Então, no cada tema aí, você tem, ó, o repertório. Aqui você vai entender o que é que significa isso, que você precisa ficar de olho. Veja que os temas de redação que a banca colocou, Fundação Sérgio Gran Rio, não são temas assim que logo você lê, entende, interpreta. Então é importante você se preparar bastante para essa prova aí, tá? Mais um, aqui, ó. Também é um tema para você treinar, serve, gente. Tem relação com o Banco do Brasil? Tem. Como eu falei, eu estou fazendo isso pelos os temas que a banca cobrou para esse concurso público. Então, é algo que esteja normalmente relacionado ao seu futuro cargo, ambiente de trabalho, de atuação, certo? E, de alguma maneira, eles têm relevância com a questão social, tecnológica, e entre outros elementos. Que é o enfrentamento ao assédio moral no ambiente trabalhista. E aqui um repertório, no caso aí o texto motivador explicando o que é o assédio moral, e aqui uma carta de assédio moral que acredita foi elaborada por quem? Aqui, ó, o Banco do Brasil, em relação também com esse item aí, ó. Então, combate ao assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Outro tema, esse aqui foi baseado no conteúdo do seu edital. Se você prestar atenção, ele já caiu no concurso do Banco do Brasil, tá? E tem muita coisa aqui que dá para fazer tema de redação, eu pensando como elaborador de item. Então é algo que você não deve deixar de estudar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e suas alterações, aí nesse caso aqui, ó, aos consumidores e cidadãos brasileiros. Então nesse tema aqui é a importância, tá, dessa lei geral. Então é importante que, além de você estar estudando para o conteúdo do edital, imagina se cai de novo o tema relacionado aqui com isso, né, que já caiu, mas como eu falei, aqui não tem como repetir tema, porque tem muito assunto interessante para tratar sobre a LGPD, tá? As fontes, pode dar uma lida nisso, é muito importante para você se informar e tal. Outro tema para você treinar para esse concurso, ok, ó, eu coloquei em forma de pergunta. Então aqui eu estou preparando você para o que der e vier. Como prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro no Brasil?
este tema, ele está no conteúdo do edital, e veja, olha, cabe perfeitamente para escrever uma dissertação argumentativa, tá? Cara, perfil da banca Fundação Sesgran Rio. Aí tá aqui, ó, como ele ocorre, aqui a pesquisa, olha só as etapas. Pensou um tema desse interessante, cai na sua prova? Opa, eu aprendi que tem umas etapas, eu vou utilizar na prova, mas eu vou fundamentar o meu posicionamento, a minha tese. Tá aqui, ó, conceito de lavagem de dinheiro, certo, gente? Ok? Mais um tema, os efeitos da manutenção de uma postura ética. Você prestar atenção, é um tema que as bancas estão cobrando, porque elas querem preparar você como futuro servidor do Banco do Brasil. Por exemplo, você trabalhar a questão da coletividade, você trabalhar no sentido de que tipo de profissional você vai ser ético, né? Que é isso que a gente vê, o interesse que as bancas têm, notadamente para esse tipo de concurso público aí. Ó. Tá aí um tema interessante para você treinar, inclusive eu utilizei aqui o repertório do próprio Banco do Brasil aqui, ó. Tá? Por exemplo, esse tipo de pessoa que faz isso aqui, ó. Tá? Aí qual é o posicionamento do Banco do Brasil? Isso aqui é um tema desse, ó. O Banco do Brasil, tá? No seu código de ética, elenca que ele não tolera atos de respeito ou discriminação. Isso significa, isso mostra, isso evidencia. Tá aqui, ó, uma estratégia argumentativa se tornou esse exemplo que o professor colocou aqui, ó, tá? Que faz parte aí do seu conteúdo do edital. Aqui, ó, benefícios da ética no trabalho, certo, gente? Mais um tema para você ficar atento, treinar, é a educação financeira nas escolas e a redução do número de inadimplentes no Brasil. Tá aqui dados estatísticos para você se basear. Tem o Banco do Brasil aí também, tem a questão do Banco Central, tá? Tá aí, ó, tudo nesse sentido aí, e há um interesse aí, ó, há um interesse nisso porque é a questão da educação financeira, que é uma solução para diminuir essa questão, né, do número de inadimplentes no país, certo? Tema que cabe perfeitamente aí para esse tipo de prova de concurso público. Já estamos caminhando para o final. Alguém uma vez comentou assim, professor, muito fácil criar um monte de temas aleatórios e acertar. Não, não é assim. Você tem que ler o edital, certo? Você tem que conhecer a banca, ok? E aqui é a parte mais difícil, tá? Aqui é onde eu entro, que é você tem que pensar como elaborador de itens, tá? Eu me coloco nessa situação, como alguém me tivesse convocado para elaborar itens, tá? Só colocar aqui, elaborador de itens. Aí a parte mais difícil, ok? Que tipo de conteúdo do edital, conhecendo a banca, o estilo dela, o concurso, ela pode criar para você. Então é isso aqui que, graças a Deus, tá, vai sempre servir para concurso público, e aí por isso aqui que, graças a Deus, nós temos acertado temas de redação, tá? Como eu falei, se não acertarmos precisamente, mas cada tema que você treinou aqui vai te dar uma segurança, vai te dar o quê? Repertório, tá? Pertinência, legitimidade na fundamentação da sua tese, do seu ponto de vista, ok? Tá? Porque, como eu falei, ó, são temas que estão ali no edital do concurso público e a banca, a Fundação Sesgran Rio pode criar. Tá aqui, ó. Tem alguma importância da questão ambiental, o Banco do Brasil? Tem, inclusive, está no edital do teu concurso, ó. Medidas para reverter o impacto das mudanças climáticas no Brasil. Já pensou? Você, meu Deus, eu imaginava que ia cair outra coisa. Caiu algo que não tem nada a ver no edital. Aí você, opa, peraí. Você está desinformado. Que é um conteúdo que tem tudo a ver com a responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, da empresa para a qual você vai trabalhar futuramente. Tá? Esse tema aqui, gente, muito interessante. Tá? Um tema bem atual. Tem relação com a questão do Banco do Brasil. É algo, por exemplo, para você treinar, porque alternativas para amenizar os efeitos do pós-pandemia na saúde mental, ligados ao trabalho dos bancários e bancárias em todo o país, dentro daquele
recorte temático, que a banca ela gosta de preparar coisas que têm relação, né, com o cargo, por exemplo, e aqui dá uma excelente dissertação argumentativa, ok? Vantagens e desafios para a implementação do home office no Brasil. Recentemente nós tivemos uma polêmica acerca sobre esse tema. É algo muito interessante para você discutir. Tem relação com o seu futuro emprego? Tem, tá? Tem perfil de banca Fundação Sede Gran Rio? Também tem, tá? E aqui eu coloquei um tema que já foi cobrado por outra banca. Por que eu coloquei esse tema aqui, gente? Porque é um assunto, como eu disse, olha, a banca ela gosta de preparar você, colocar temas de redação, que de certa forma é para preparar você, para você refletir para esse tipo de coisa, de comportamento aqui, ó. Então, olha só, olha um tema muito bom isso aqui, tá? Os efeitos da prática de empatia no ambiente de trabalho. Então, não basta somente ser um profissional hoje em dia, né? Não adianta você ir com uma ideia de que hoje tem um líder, alguém que manda. Não existe isso. Tá? Eu vejo, por exemplo, um caso no dia a dia, na vida. Por exemplo, vocês vão em um determinado cartório, por exemplo, eu não vou dar o nome. Então você chega lá, simplesmente a pessoa não autentica nada, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou seja, burocratiza o serviço. Aí você vai no outro, aí tá lá na parede escrito lá, valores, missão. Aí você, provavelmente vai ter alguma coisa aqui, porque é algo nesse ambiente de trabalho que já se estão pensando nessa questão de gerenciamento de pessoas, né, de conselhos de administração modernos, que tem essa importância de um ambiente de trabalho ser algo realmente positivo, algo que propicie empatia, outros valores, porque quem ganha não é só o trabalhador, é principalmente quem vai ganhar é o cliente, é a pessoa que vai ali. Aí, por exemplo, cheguei nesse cartório aqui, foi atendido, desburocratizaram realmente o que estava lá na parede, as pessoas mostraram, ou seja, a eficiência da administração. Fui atendido de maneira rápida, paguei um valor bem razoável, X, e o que acontece? O atendimento foi excelente, foi ótimo, porque pela tabela, por isso aqui, quando eu entrei, eu já observei, pelo menos a minha pressuposição foi essa, ainda bem que eu acertei, que alguém que estava ali é alguém que tem uma noção, como que hoje os ambientes de trabalho, as grandes empresas, elas têm essa pensão, aliás, esse pensamento, sobre essas importâncias aqui. Então, você, como futuro servidor do Banco do Brasil, imagina lá, você vai atender uma pessoa, não é isso? E aí, meu querido, a sua cara daquele jeito, eu digo, rapaz, isso aqui não estudou, isso aqui não sabe nem o que é empatia, isso aqui nunca ouviu falar do que é liderança, gerenciamento de sentimento, enfim. Então, são temas para você treinar, tá? Principalmente você, do que eu, né, que seria o seu futuro cliente. Agora, você vai ser o servidor de uma grande empresa como essa, então é muito importante, por isso que as bancas nos concursos, elas estão cobrando esse tipo de tema aqui, ok? Então, esses são os temas, calma que ainda não acabou, tá? Você vai encontrar aqui, ó, modelos prontos de dissertação expositiva, argumentativa, que eu explico cada elemento, certo? Você vai encontrar aqui, ó, mais informações, tá? Quando a banca, por exemplo, ela colocar um tema lá, medidas, ações, tá? Olha só a introdução coringa que você vai encontrar aqui, inclusive a indicação da aula que eu explico, já eu vou mostrar aqui no texto, certo? Olha só a estrutura, aqui, ó, você vai encontrar nesse material siglas, dicas para você conseguir desenvolver qualquer tema, tá? Tá aqui, ó. Questão da argumentação aqui, ó, veja. Eu explico essa questão de onde colocar o repertório, o que é o repertório, porque aqui, nesse quesito, nessa competência lá, aliás, nesse aspecto avaliativo lá expliquei para você, você vai ter que fazer isso aqui na sua dissertação argumentativa, se você quiser tirar uma nota alta. Aí, olha só, tá aqui, ó, você vai ter redações prontas, para você ter uma noção mais ou menos daquilo que você vai fazer. Aí deixa eu comentar isso aqui para finalizar o nosso vídeo. Antes, só reitero, fiquei interessado nesse e-book, tem muita coisa boa aí, com certeza, cara, tá? Entre em contato comigo aqui, ó, e adquira ao valor, tudo isso por apenas R$20. Aqui o barato custa a sua aprovação no concurso público, tá? Então vamos lá, eu sugiro, ok,
que o seu texto ele tenha essa estrutura aqui, ó. Tá, gente? 4 parágrafos. É uma regra? Não. Não tem nenhum estudioso e nenhum livro de produção textual, linguística textual, que diga, olha, a redação tem que ter X parágrafos. Não. Não é uma regra fixa. Isso aqui é uma sugestão. Porque assim, como eu sempre falo, você vai fazer um texto e esse texto você vai ter que provar para os seus corretores que você tem condições de apresentar um posicionamento a depender da frase que compõe o tema, fundamentar esse posicionamento. Aí tá aqui, ó. Introdução, tá? Introdução, primeiro parágrafo. Para que serve a introdução? Não esqueça, você vai só apresentar. Você vai só contextualizar o tema e a tese. Aí vamos lá. O que acontece? Alguns candidatos fazem o quê? Chega, por exemplo, o texto aqui para mim. Às vezes quer colocar logo exemplo aqui. Às vezes quer logo colocar dados estatísticos. Aqui você não vai fazer isso. Aqui você vai só apresentar. Então, por exemplo, graças a Deus caiu um tema, vamos lá. E aí você lembrou, eita, eu vou utilizar aquele dado lá do e-book que o professor Alessandro colocou, que foi exatamente aquele tema. Aí você lembrou, 35%, por exemplo, de pessoas que trabalham em empresas, sofrem depressão. Eu digo, não, lembrou da fonte e tudo. Você não vai colocar aqui, ó, tá? Você vai apenas mencionar, tá? Você vai colocar, por exemplo, que há números consideráveis de pessoas que sofrem depressão por causa disso no trabalho, por exemplo. Pronto. Aqui no desenvolvimento, aí sim que você vai detalhar. Segundo o Instituto tal, etc., mais de 30% das pessoas sofrem de depressão, que acaba afetando a saúde mental. Esses números evidenciam o quê? Ok, gente? Na introdução, você só apresenta o tema e a tese. Basicamente isso. Aqui vão aparecer o que nós chamamos de hiperônimos, palavras e expressões no sentido geral. Hipônimos vão aparecer a partir do segundo parágrafo de desenvolvimento, que é onde você vai exemplificar, que é onde você vai detalhar a informação. A introdução só serve para isso. Aí olha só, contextualização, você não precisa fazer esse tipo de contextualização, tá? Você pode utilizar outro tipo de repertório sociocultural que você consiga tornar pertinente, tá? Então veja só, eu peguei aqui uma série, mas isso aqui só vai servir para o meu texto se eu conseguir relacionar com o tema e com a tese, senão não adianta nada, tá? É preferível que comece direto conceituando, que é o importante. Aí na série, os personagens passam por dificuldades financeiras, o que os leva a participar de um jogo mortal em busca de dinheiro. Nesse sentido, o Brasil de hoje não encontra-se análogo a obra ficcional, visto que milhares de brasileiros não possuem controle sobre suas finanças, chegando em situações extremas de violência. O que é isso? Contextualização do tema e da tese. Dificuldades financeiras, você já entendeu qual é o tema e para o qual esse texto foi escrito. Ok? Observa aqui, ó, observa a estrutura. Tá? Preste atenção na estrutura. O seu texto, a sua dissertação argumentativa, cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 períodos. Pelo menos, tá? Um período, parte embrionária ou texto chamado de monobloco. Você não vai fazer isso, tá? Pelo menos 3 períodos. Olha aqui, ó. O primeiro começa aqui, termina no ponto de seguida. O segundo começa aqui, ó. Tem um conectivo meio que começa aqui, termina no ponto de seguida. E o terceiro começa aqui, ó. Tem um conectivo, começa aqui e vai ter no ponto parágrafo, certo? Estruturalmente. Vamos lá, professor, no meu não teve, só teve 2 períodos. Beleza. Agora, um período, por exemplo, só isso aqui, na série e até aqui dinheiro, por exemplo, aí a parte embrionária. Aí você vai perder ponto na estrutura do texto. Tá? Você não escreve contando nem linhas e muito menos período. Isso aqui, quando você estiver escrevendo, aí olha só, presta atenção, você coloca um ponto de seguida, porque aqui ó, já tem uma estrutura completa, independente, né? Você encontra aqui sujeito, né? Você encontra termos essenciais da oração, termos integrantes e acessórios, ou seja, tem uma estrutura independente e principalmente tem um sentido completo. Aí você coloca o ponto de seguida. Olha o uso dos conectivos aqui, ó, dentro dos parágrafos, aqui, ó. Olha só como eles ficam bem. Eu estou só colocando esse aqui, mas se eu for olhar aqui, ó, olha como tem mais aqui. Certo? Então, nesse sentido, tá?
O Brasil odierno encontra-se análogo à obra ficcional. Aí eu vou apresentar o tema agora. Visto que milhares de brasileiros não possuem controle sobre suas finanças, chegando em situações extremas de sobrevivência. Desse modo, cabe avaliar como a omissão estatal e o apedeutismo social estão intrinsecamente ligados à importância da educação para a redução do número de inadimplentes no Brasil. Está aqui, ó, um ponto de vista. A minha tese. Eu vou avaliar. Não é isso? 1. A omissão do Estado. 2. O apedeutismo social estão intrinsecamente ligados à importância do quê? Ó, o tema aí, ó, da educação para a redução do número de inadimplentes no Brasil. Ok? Em introdução, serve o quê? Contextualizar o tema, apresentar o tema, apresentar a tese. Aí, olha só. Qual foi o primeiro aspecto? Aqui, ó, da minha tese. Omissão do Estado. Não é isso? Ele é o responsável. Como eu coloco aí nesse e-book, a maioria das problemáticas, a culpa é do Estado. Tá? Agora, naqueles casos, como nos temas foi a importância da empatia, a importância por exemplo, de um trabalho coletivo, claro que não vai caber isso aqui. Você vai colocar outro tipo de informação, outro tipo de repertório, mas o que é que eu quero provar? Usa pelo menos dois, pensa em pelo menos dois aspectos, duas causas, ou dois efeitos, ou dois elementos. Por exemplo, para defender o seu ponto de vista, porque ó, um vai caber aqui no segundo parágrafo e o outro vai caber no terceiro parágrafo do texto e segundo de desenvolvimento. Aí, olha só, elemento coesivo no início do parágrafo, elemento coesivo no início do parágrafo, aqui para ganhar ponto na coesão textual, primariamente, vírgula. Olha a estrutura da dissertação em cada parágrafo. Convém ressaltar como a negligência governamental corrobora o quadro supracitado. Ó. O que é isso aqui? Ó? Tópico frasal. Ideia principal. E essa ideia principal eu vou desenvolver, certo? Ou seja, eu vou criar desdobramento de informações, veja, para fundamentar a minha tese. Está aqui, ó, omissão estatal e a negligência governamental. Agora eu vou detalhar. Agora eu vou usar a estratégia argumentativa para fundamentar a minha tese. Olha só, consoante o filósofo Zygmunt Bauman, em seu conceito de instituições UBIs, o Estado mantém sua forma, porém perde sua função, isto é, isenta-se de seu papel social e político. Tá? O que é que eu estou utilizando? Que estratégia argumentativa? Você vai dizer citação. Exatamente. Indireta. Olha o conectivo. Olha aqui, eu identifiquei o estudioso. Aqui o nome do filósofo, certo? Aqui a obra dele, ok? E aqui, ó, o que ele disse. Eu vou passar para outra discussão? Não. Aqui, ó, quando a banca coloca pertinente, você vai ter que comentar. Ok, gente? Ok? Isso aqui, esse repertório para esse tema. Tá? Não quer dizer que todo repertório você vai ter que utilizar a citação. Vai depender se cair e se você tornar pertinente. O que é isso? Você vai legitimar. Ou seja, eu vou comentar essa frase aqui do pensador e relacionar com a tese aqui, com o tema em discussão. Beleza, fazendo isso eu estou cumprindo, você está cumprindo com o que pede lá o aspecto avaliativo D. Então, nessa perspectiva, o corpo social padece ao não receber investimento do Estado. Está aqui, ó, em educação financeira, a qual é deixada de lado durante toda a vida estudantil da maioria dos indivíduos, o que resulta em jovens e adultos sem noções básicas de finanças e controle. Pronto, está aqui, ó, comentei. Veja, ó, pelo menos 3 linhas. Uma linha não é comentário. Tá? Desse modo, eu vou concluir o parágrafo. Desse modo, é fulcral que, na atual conjuntura, a educação financeira torne-se indispensável nas escolas e na vida. Aqui, ó, viu? Esse é um exemplo de parágrafo argumentativo. Dissertação argumentativa. Eu uso estratégia argumentativa, mas eu comento e relaciono com o tema. Gente, é muito importante que fique claro isso na sua cabeça. Ok? Ademais, é lícito postular como a ausência de informações no que se refere à educação financeira colabora com a problemática. Está aqui, é o apedeutismo social. Tá? Agora eu vou ter que fundamentar, eu vou ter que justificar, vou ter que argumentar.
Ademais, é lícito postular como a ausência de informações no que se refere à educação financeira colabora com a problemática. Segundo o físico Richard Feynman, há um padrão no ensino brasileiro, sendo este a precariedade. Citação, tá? Professor, no meu texto eu vou ter que usar citação? Claro que não, meu querido. Olha, exemplo de caso concreto, dados estatísticos. Alguém me perguntou, professor, eu posso criar dados estatísticos de maneira que fique fiel e aí eu posso enganar, por exemplo, os corretores? Olha, gente, tem professor aqui no YouTube que sugere, não, pode criar aí de maneira bem equivalente que passa. Eu não oriento, tá? Eu não oriento porque você está arriscando um emprego, cara, da sua vida. E aí, se o corretor for do tipo daqueles que ele vai lá e diz, não, deixa eu ver se o tema se esse dado existe, se essa fonte existe. Tem. Passam textos, inclusive em concurso público, de candidatos que inventam dados. Mas eu, professor Alessandro, eu não indico isso, tá? Lembrou o dado? Tá? Ou tem lá no texto do motivador, por exemplo, tá lá assim, ó, 30%, 40%, por exemplo, tá? Você utilizar como está lá, você está copiando. Mas o que eu indico? Está lá a fonte lá embaixo. Você vai fazer o quê? Consoante, os dados aí coloca lá o instituto, aí aqui, está nesse intervalo. Aí você vai dizer, mais de 40%, por exemplo. Você interpretou. Você fez uma paráfrase. Tá? É 42, por exemplo. Aí você vai dizer mais de 40. Ok? Isso pode, você não está copiando, você está fazendo uma paráfrase, você está interpretando os dados. Tá? Agora, assim, como eu falei, eu não indico. Às vezes passa, você criar dados. Mas eu não indico para não você não correr esse risco aí, que eu acho muito arriscado mesmo. Ok? Se não, como eu falei, tenta outro tipo de estratégias. Uma ilustração, exemplo do caso concreto, tá? Uma frase de outro pensador. Enfim, o que vai fazer a sua argumentação ser pertinente é você comentando, interpretando, relacionando com a discussão. Aí tá aqui, ó o conectivo. Tá? Sempre você coloca, esses dados, ponto seguida, e esses dados mostram, esses números evidenciam, ponto. Esse pensamento quer dizer, esse pensamento significa que você está tornando pertinente a estratégia argumentativa, a argumentação, a tese discutida. Sob tal ótica, a falta de conhecimento do estudo de finanças tem como resultado o quê? Cidadãos sem estabilidade financeira e inadimplentes, posto que desconhecem sua importância e, por vezes, não têm acesso a aulas, devido à debilidade do ensino, consequência da negligência governamental e falta de informação do impasse abordado. Concluindo o parágrafo. Dessa forma, medidas devem ser tomadas para mitigar o entrave. Nesse caso, pede medidas, eu vou colocar medidas. No caso que não peça, você não vai fazer isso, vai só resumir. Hoje, portanto, que o Estado, está aqui, um agente, não precisa detalhar tanto se o tipo de tema tiver ações, pedir intervenções, não precisa detalhar tanto, mas normalmente tem que ter essa estrutura aqui, um agente, o que é que vai fazer, né, qual a finalidade, enfim, tá? Nesse caso aqui, coloquei tudo isso aí para você ter uma noção melhor. Então, numa prova de concurso, você não precisa detalhar tudo isso aí, tá, gente? Eu coloquei alguns exemplos aqui, de dissertação expositiva, para você ter uma diferença mais ou menos do que é uma dissertação argumentativa. Aí, o que acontece nessas dissertações expositivas, se você colocar aqui algum advérbio, alguma locução adverbial, você vai transformar isso em tese, tá? Porque aí viram não só um fato, vira uma opinião, tá? Então, por exemplo, aqui, infelizmente o assédio moral no Brasil, tá, causa muitos problemas na saúde mental dos trabalhadores. Esse, infelizmente, eu tornei uma opinião, porque eu tenho aqui marcas de enunciação. Aí eu vou ter que provar, tá? Então eu explico isso aqui, Então você vai ter uma série de outros textos dissertativos argumentativos, tá? Sobre alguns temas. Tem temas que estão aí no e-book, tá? Para você ter uma noção melhor, para você saber aquilo que você vai fazer, mais ou menos, já encaminhando para o final, né, gente? Aqui, já finalizando o vídeo.
aqui algumas estruturas criadas aqui, ó, pelo professor Alessandro, tá? Que às vezes tem pessoas que têm dúvida e tal. Tá aqui, ó, eu provo com resultado. Pessoas que utilizaram as estruturas que eu crio para os concursos públicos estão se dando bem. Então, você pode ficar à vontade de usar aqui, ó, para outro tipo de concurso. Essa estrutura Coringa aqui está aí, tá? Então, gente, se dando bem. E aqui, como eu falei, tá? Essa estrutura cabe nesse tema? Cabe na maioria dos temas, tá? É que eu coloco sempre um moralzinho no final sobre algumas vitórias, recursos, né? Tema de redações, pessoas que me acompanham, enfim, tá? Então, essa foi a nossa aula hoje. Espero que você tenha gostado, tá? E até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu permitir.